Fala Corinthians, como é que você tá? Tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje nós vamos debater as metas esportivas e financeiras em todas as competições que o Corinthians vai disputar agora, esse ano em 2025. Também vamos pegar as metas que o presidente Augusto Melo e toda a direção colocaram para o nosso Coringão em 2024. Vamos ver se a gente alcançou essas metas, se elas foram ousadas ou muito fáceis de serem atingidas. Então vem para a tela do meu computador e vamos fazer esse levantamento. E pô, meus amigos, eu vou ter que puxar esse dado aqui, essa informação que é triste, ó. Tem muita gente que assiste o canal e não é inscrito. Nada mais, nada menos que 67,9%. Então se você tá gostando do conteúdo do canal, rola aqui embaixo, se inscreve aí, não custa nada e ajuda o projeto a permanecer ativo por mais esse ano aqui no YouTube. Isso que você está vendo na tela foram as metas que a atual diretoria teve no primeiro ano de administração do Corinthians, em 2024. No Paulistão, a meta era chegar até a semifinal e a gente falhou miseravelmente, encerrando a nossa participação na primeira fase do Campeonato Paulista. Onde, olha só, nosso grupo ficou com o Red Bull Bragantino com 21 pontos, Inter de Limeira em segundo com 17 e a gente apenas com 14 pontos. E a gente começou o Campeonato Paulista de uma maneira terrível, se eu não me engano até com 5 derrotas. Deixa eu puxar o histórico aqui. Exatamente, ó, de baixo para cima foram nossos primeiros jogos de 2024. A gente venceu o Guarani com aquele gol de voleio, lindo gol de voleio do Angel Romero, e depois a gente engatou 5 derrotas seguidas: Ituano, São Bernardo, São Paulo, Grêmio Novo Horizontino e Santos. E depois a gente teve uma leve recuperaçãozinha para não cair no Paulistão, ou seja, foi vexatório, a gente ficou abaixo das expectativas no Campeonato Paulista. Na Copa Sul-Americana, a diretoria colocou como objetivo chegar pelo menos nas oitavas de final, e eu acho que foi um objetivo muito modesto. O Corinthians conseguiria, obviamente, chegar muito mais longe, apesar de a gente estar passando por uma renovação completa. A competição da Copa Sul-Americana não é tão disputada assim quanto a Libertadores, por exemplo. Aqui eu acho que foi muito modesto e a gente conseguiu ir longe, poderia muito facilmente até vencer esse título aqui, se não fosse a pipocada que a gente deu lá na Argentina. Nossa zaga batendo cabeça, vixe, quero nem lembrar. Mas, ou seja, aqui a gente conseguiu cumprir com maestria, chegando na semifinal, então meta atingida. No Campeonato Brasileiro, lá em dezembro de 2023, a diretoria colocou como meta chegar entre os 7 colocados do Campeonato Brasileiro. E, pô, a gente vendo agora, a gente atingiu, pô, chegamos em 7. Mas que sofrimento, meus amigos. Vocês acompanharam aí toda a trajetória, né? Inclusive aqui no canal, a gente surgiu em 2024, inclusive quando eu estava em 18º lugar do Campeonato Brasileiro. E graças a Deus, no final, a gente conseguiu essa arrancada absurda com 9 vitórias seguidas. E alcançamos também, então, mais um chequezinho, mais uma meta alcançada aí no planejamento de 2024. Copa do Brasil, a meta era chegar nas oitavas de final e mais uma vez a gente foi longe novamente. Na Copa do Brasil a gente está conseguindo excelentes resultados e novamente a gente conseguiu uma semifinal que também poderíamos muito bem ter chegado a uma final e aí ter disputado o título contra o Atlético Mineiro, se não fosse a nossa insuficiência, a nossa incapacidade de criar, de propor o jogo contra o Flamengo em casa, na Neoquímica Arena, onde a gente ficou com aquele empate amargo, tendo jogador a mais. Ou seja, eu acho que nesse primeiro ano de mandato, Augusto Melo, a diretoria como um todo, colocaram metas muito simples de serem alcançadas, e eu até entendo, porque era um ano de reformulação completa. Porém, vai virar o ano, nova temporada, a gente já está com um elenco montado, com um time engatilhado, tudo muito mais ajeitado. Vamos ver quais são as expectativas da diretoria para a próxima temporada? São essas aqui. Campeonato Paulista, a meta da diretoria é chegar pelo menos na semifinal do Campeonato Paulista. E aí, o que vocês acham? Ao meu ver, é uma meta ok, aceitável, até porque a gente não vai ter como principal foco o Campeonato Paulista nesse início de ano. A gente vai estar aí atrelado também a pré-Libertadores, que vai ser muito mais importante. A gente precisa vencer esses jogos. Serão 4 jogos que vão ser ali intercalados com o Campeonato Paulista, porque se a gente passar pela segunda fase da pré-Libertadores, tem a terceira fase, que é ida e volta. Então, 4 duelos que vão ali. Domingo, Campeonato Paulista, quarta pré-Libertadores. Então, nessa visão, pô, uma semifinal do Campeonato Paulista seria uma meta
atingível, digamos assim, e não seria nada ruim se a gente conseguisse pelo menos chegar nesse ponto, nesse estágio da competição, visto o fiasco, inclusive, que a gente fez em 2024. Então, ao meu ver, eu coloquei aqui, ó, meta da diretoria e meta real, o quanto que eu acho que realmente a gente precisa alcançar. E, ao meu ver, realmente também uma semifinal, tô de acordo aqui, tô alinhado com a diretoria na questão da meta do Paulistão. E claro que aqui tá uma meta esportiva, mas também financeira, porque cada melhor colocação que você consiga, mais verba, mais fundos vão entrar no caixa do Corinthians. E principalmente isso, visando isso, que a diretoria coloca essas metas para apresentar no projeto, sempre em dezembro ali, para prever todo o orçamento que vai entrar no próximo ano. É mais financeiro essa previsão, porque daí se alcançar mais que isso, show. Mas claro, o financeiro está atrelado ao esportivo. Então por isso que a gente está falando de o torcedor se preocupa mais com a meta esportiva, mas sempre a diretoria vai analisar a parte financeira. A diretoria também está com planejamento de, na Libertadores, obviamente, classificar para a fase de grupos e, no mínimo, avançar para as oitavas de final e chegar nas oitavas de final. Eu acho, sinceramente, que é uma meta muito simples, digamos assim. Eu acho que o Corinthians pode ser um pouco mais ambicioso nesse quesito aqui. Não vou colocar como meta algo irreal. Claro, o Corinthians pode avançar para uma semifinal, ganhar o campeonato? Claro que pode, pô, é o Coringão. A gente tá com um elenco bem montado, bem ajustado. Tomara que a gente consiga manter aquele ritmo. Claro, vai ser nova pré-temporada. Muito provavelmente a gente não vai conseguir engatar mais 9 vitórias seguidas assim como a gente encerrou o ano. Mas é muito diferente daquele cenário catastrófico, devastador que a gente encontrou iniciando 2024. Então eu acho que aqui nessa competição aqui na Libertadores, ao meu ver, o Corinthians tinha que pensar um pouquinho mais alto, financeira e esportivamente, e buscar, no mínimo, umas quartas de final, que eu coloquei aqui, que eu acho que realmente o Corinthians tem que almejar, buscar, no mínimo, isso daqui, principalmente por conta da grandeza do Corinthians. Chega do Corinthians repetidas vezes chegar e parar nas oitavas de final. O primeiro mata-mata ali, pra valer mesmo, porque agora tem a pré, né? Mas o primeiro mata-mata pós fase de grupos, o Corinthians cair. Isso daqui pega muito mal e o Corinthians vinha de uma sequência absurda de eliminações em oitavas de final. Inclusive a nossa principal pedra no caminho são as oitavas de final na Libertadores. Quantas, ó, inúmeras foram as vezes que a gente chegou e morreu nessa fase aqui. Tanto que nas semifinais da Libertadores, o Corinthians na história toda chegou apenas 2 vezes e na final apenas 1 vez. O Corinthians precisa estar cada vez mais bem ranqueado, mais bem posicionado nessas competições principais do nosso continente. Se você ainda não adquiriu as camisas da temporada passada, 2024, essa coisa mais linda que é o All Black, tanto a camisa 3 ou a 1, se você curte também, confere aqui embaixo os links na descrição. Você vai clicar, vai ser redirecionado para o vendedor e com ele você finaliza a sua compra. Camisas modelos torcedor, modelo jogador, e lembrando sempre, vai adquirir modelo jogador, pega números acima para que ela não fique muito apertada, porque ele é um modelo sim mais... Dito isso, Campeonato Brasileiro. Lembra que ano passado, meus amigos, eles colocaram que ali era o mínimo chegar entre os 7? E por que agora, com um time bem mais montado, encaixado, com um elenco mais homogêneo ali, com peças, boas peças de reposição em cada setor, por que eles colocaram aqui agora que a meta é chegar entre os 8? Eu acho que no mínimo, do mínimo, já que o Brasileirão parte a partir de 6 vagas, sendo 4 diretas e 2 de pré-Libertadores, no mínimo seria a gente acrescentar uma vaga, uma posição a mais visto da temporada anterior. Se ano passado a meta era chegar entre os 7, eu acho que no mínimo esse ano a gente tinha que ter como base, como meta, como gana de buscar o 6º lugar. Então, ao meu ver, a gente teria que reajustar isso daqui para chegar entre os 6. Claro, eles estão fazendo sempre aquelas previsões mais seguras, principalmente visando a parte financeira. Eles querem dizer que se a gente chegar até oitavas, chegar entre os 8 do Brasileirão, até a semifinal do Paulistão ou até as quartas da Copa do Brasil, tá bom, já é um dinheiro que a gente tá pensando e vai utilizar ali para arcar com dívidas, custos mensais atuais do Coringão. Isso daqui já vai ser o suficiente para conseguir gerar a engrenagem financeira do Corinthians. As metas, eu sei que busca mais essa parte financeira, mas a gente sempre tem que lembrar que o Corinthians é o Corinthians e a gente não pode se contentar apenas com fechar o caixa. A gente tem que buscar, no mínimo, figurar entre os primeiros ali para buscar um título nas retas finais dos campeonatos. Então por isso que eu acho que, no mínimo, com esse elenco que o Corinthians tem,
com essa estrutura que a gente está conseguindo formar, com esse pensamento, essa nova diretoria alinhada a bons projetos, bom, entre os 6 o Corinthians tem que terminar esse Campeonato Brasileiro. Esse é o ponto de partida inicial. Claro que com o decorrer da temporada as coisas vão mudando. Às vezes o Corinthians pode arrancar muito bem e isso daqui fica muito simples até. O Corinthians pode até brigar por título. Não sei, tomara que sim. Ou a gente pode ter uma arrancada de campeonato terrível e isso daqui que eu esteja colocando seja até metas irreais. Mas ó, pensando no que a gente teve no ano de 2024, o que a gente tem atualmente é isso que eu imagino para o Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil. Aqui a diretoria está pensando de no mínimo chegar nas quartas de final e eu concordo com a diretoria também. É um campeonato difícil. A Libertadores vai pensar, pô, a Libertadores não é mais difícil que o Campeonato Brasileiro, que a Copa do Brasil. Pô, basicamente que a Libertadores está sendo uma Copa do Brasil com River Plate, talvez, porque nem Boca Juniors a gente pode colocar nesse balaio mais. E a Copa do Brasil paga muito bem, então no mínimo a gente tem que chegar nas quartas. Exigir uma semifinal de Copa do Brasil é muito pesado, porque pode acontecer inúmeras combinações antes de umas quartas de finais que pode ser difícil do Coringão avançar, mas a gente tem que buscar no mínimo do mínimo, acredito eu, que financeiramente e esportivamente umas quartas de finais da Copa do Brasil. Então, ó, visto que a diretoria colocou de meta para esse ano, eu concordo com o Paulistão em Copa do Brasil e eu seria um pouco mais ousado, ambicioso em Campeonato Brasileiro e Libertadores. E você, meu amigo, o que você me diz? Você acha que a diretoria está sendo muito simplista, muito conservadora, apenas para dizer que atingiu as metas como foi na temporada anterior, onde jogou as metas muito baixas e foram muito fácil, digamos assim, de serem atingidas? Ou você acha que não? Está correto mesmo, tem que ter esse pensamento mais seguro, porque o Corinthians ainda está passando por uma reformulação e pode ter ainda mais tempo para pensar talvez numa temporada mais agressiva em 2026, 27, porém que 27 já nem vai ser mais Augusto Melo, né, por exemplo. Enfim, o que você pensa? Eu acho que o Corinthians a partir já desse ano já tem que pensar mais ousado e a gente pode sim brigar por títulos, visto o bom trabalho inclusive que a gente fez de reconstrução, de reformulação de elenco. Se inscreve aí no canal, me segue lá no Instagram também, Corinthians Talk, se joga lá você vai encontrar facilmente. Forte abraço e nos vemos no canal aí durante... Nossa, a gente vai falar muito de Corinthians e ó, amanhã já tem reapresentação do elenco, daqui uma semana já começa o Campeonato Paulista, então... Vai Corinthians e até o próximo vídeo. Quem falou foi o Alisson e até a próxima.